Então, pessoal, vamos continuar a nossa aula, né? Vimos anteriormente essa tabela. Agora vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos das unidades consumidoras, certo? Para efeito de tarifação, a ANEEL ela identifica as seguintes classes e subclasses, né? Nós temos o consumidor residencial, industrial, comercial, rural, o poder público, iluminação pública, serviço público e o consumo próprio, que é da própria distribuidora. Cada classe tem uma estrutura tarifária distinta. Nosso curso não tem o foco de estudar as estruturas tarifárias, até porque a gente não está trabalhando com demanda, a gente não está trabalhando com nenhuma análise dessa, em si com a manutenção. Mas é bom dar uma pincelada para a gente entender, porque normalmente, pessoal, é experiência própria. O teu cliente vai lá e te procura para verificar um problema na subestação, mas ele já pede para verificar se a conta dele está normal, se a tarifa está normal, se a demanda é aquela. Então você tem que ter conhecimentos também para dialogar, até porque é esse diálogo que vai trazer mais serviços e que vai dar a oportunidade de você mostrar para o teu cliente o seu potencial. Então é muito importante isso daí. Com relação aos conceitos básicos, né? Do que se refere à alta tensão, pessoal, a ANEEL ela distribui o A1, A2, A3, A3A, A4 e o AS. Quem são esses caras? Aqui pode vir ou não lá na conta de energia, mas é interessante você saber conversar sobre isso, tá? Porque assim, algumas vezes o teu cliente pode saber mais disso do que você, já que ele está ali comprando energia do mercado livre, outras coisas, tá bom? Por exemplo, A1 é a tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV. Geralmente, pessoal, esse A1 é mais para transmissão, tá? É muito difícil um consumidor trabalhar com esse nível de tensão. Para ele trabalhar com esse nível de tensão, ele tem que ter uma carga, uma potência demandada muito grande, tá? Então ele eleva o nível de tensão. O A2 é a tensão de fornecimento que está entre 88 kV e 138 kV. Também é o mesmo caso do A1, tá? É mais difícil de se ter esse tipo de consumidor. Agora, o A3, pessoal, que é a tensão de fornecimento em 69 kV, por exemplo, aqui em Manaus, onde eu moro, né? Aqui tem a Zona Franca, tem centenas de fábricas, indústria, uma cidade industrializada. E aqui nessa cidade você tem muita demanda de energia. Muitas empresas como a Honda, né, como a Samsung, outras empresas de grande porte, elas trabalham com fornecimento em 69 kV. Ou seja, elas já se enquadram como consumidor do tipo A3, certo? O A3A é quando a tensão de fornecimento está entre 30 a 44 kV. E o A4, pessoal, é quando a tensão de fornecimento está entre 2.3 a 25 kV. Ou seja, aqui dentro já se enquadra o 13.8 kV. Ou seja, o que seria isso? Nós temos o consumidor ali industrial normal, né, que trabalha ali com uma demanda de até 2.500 kVA, por exemplo. Então ele pode trabalhar dentro dessa faixa de 13.8 kV. É nessa faixa, é esse tipo de consumidor, pessoal, no consumidor do tipo A4, que esse curso se destina, que é aquele consumidor que tem uma subestação de até 13.8 kV, né, que nós vamos ter que trabalhar esses fatores ali dentro e justamente a forma de se da manutenção. Então esse é o foco do nosso curso, um consumidor do tipo A4. O consumidor AS é um consumidor que tem a tensão de fornecimento inferior a 2.3 kV. Esse tipo de fornecedor é dificilmente também de se encontrar. Geralmente ele pode até ser utilizado de maneira rural, tá? Mas não necessariamente vai ser isso. Só para a gente entender. Com relação a baixa tensão, tá, pessoal? Como não é o nosso foco, mas eu vou falar, já que pode ser uma dúvida interna, ou então uma dúvida de um outro cliente teu que você possa vir a ter alguma forma de serviço, né? Nunca se sabe. Por exemplo, o B1 é o residencial e o residencial de baixa renda, tá bom, pessoal? Esse B1 ali é aquele
normal, é o da sua casa, da minha casa. Nós somos consumidores do tipo B1. O tipo B2 é quando ele entra na parte rural, tá, pessoal? O rural, ele já trabalha uma tarifa menor, né? Que é por exemplo, o consumidor ali do Luz para Todos, que foi um governo federal que levou, um programa do governo federal que levou energia para muitos interiores, então vai trabalhar do tipo B2. O tipo B3 vai ser as outras classes, né? Vai se enquadrar ali a questão do comercial, vai se enquadrar a questão do hospital, então já entra nesse classe B3. O B4 já vai ser a questão da iluminação pública, então muitas das vezes quem paga a iluminação pública é a prefeitura ou diretamente já debitada na conta de energia, certo? Então, né, falamos ali das classes. E agora, a unidade consumidora de alta tensão. Aqui é muito importante, principalmente para quem faz projeto, para quem trabalha com a parte de projeto de subestação, para quem trabalha com análise tarifária, estudo de demanda. É muito importante entender isso daqui. Por quê, pessoal? Se a demanda for ocorrer entre 75, lembrando que acima de 75 ou até 75, né, de 75 em diante, já é necessário ter uma subestação, tá? Até de 75 para baixo não tem necessidade. A Sinora ela te fornece em trifásico, baixa tensão. Porém, acima de 75 kV de demanda, você já vai ter a necessidade de utilizar uma subestação, que pode ser abrigada ou aérea, dependendo da sua necessidade ou da sua faixa aí. Por exemplo, nós temos aqui entre 75 kW e 2.500 kW de demanda, tá? O que vai acontecer? A conexão pode ocorrer em uma tensão inferior a 69 kV, ou seja, eu só posso trabalhar com 13.8, só posso trabalhar com 69 kV se a minha tensão, se a minha demanda, né, da minha instalação elétrica for até 2.500 kW. Se passar disso, eu já vou entrar no caso ali de ter uma tensão, de ter ali um abastecimento a níveis de 230 kV, tá bom? Aí, aqui entra um negocinho interessante. Por exemplo, aqui, o que ela fala? Se exceder 2.500 kW, a conexão pode ocorrer entre transmissão e distribuição. Ou, se a demanda exceder 2.500 kW, a conexão pode ocorrer antes da transmissão na tensão igual ou superior a 230 kV. Ou seja, pode ocorrer entre a transmissão e a distribuição, e aí tem que verificar qual é o nível da sua região. Se entre a transmissão e a distribuição o nível for 69, ele vai ali ter o fornecimento em 69. Agora, se for diferente, vai ter o fornecimento que desejar. Ou então, pode ser até uma tensão de 230 igual ou superior a 230, dependendo do tipo de transmissão. Para a gente, pessoal, neste caso, a gente vai se preocupar principalmente com esse primeiro caso aqui, que é o consumidor que é de 75 a 2.500 kW de demanda, tá bom? Lembrando que esse consumidor é o que tem maior densidade na parte no CEP, né? Maior quantidade de consumidores nesse nível de potência. Então, nós podemos aí ter um grande nicho para trabalhar. O que significa os conceitos de sistematização no que nós estamos falando? Por exemplo, aqui, ó, uma subestação elétrica pode ser definida como um conjunto de condutores, aparelhos e equipamentos destinados a modificar as características da energia elétrica, principalmente corrente e tensão, permitindo a sua distribuição aos pontos de consumo em níveis adequados de utilização. Ou seja, a subestação, pessoal, não é só o transformador. Não tem gente, dá manutenção da subestação e só mexe no transformador. A subestação é todo esse conjunto de equipamentos. Mufla, transformador, TP, TC, relé,
multiprocessado, na verdade proteção 50/51N, que é o nosso caso. Outros equipamentos, barramento, chave seccionadora, a luva de altenção, o tapete de altenção, tudo isso deve ser observado, tá bom? Outra coisa, são instalações elétricas, falando da subinstalação, são instalações elétricas e civis destinadas a alojar, atenção, medição, proteção e transformação. É formada por um conjunto de equipamentos que deve atender as necessidades de fornecimento de energia elétrica das instalações por ela alimentadas, permitindo sempre flexibilidade, acessibilidade da manutenção, confiabilidade e a segurança. Então, olha só, para a tua subestação funcionar de maneira correta, ela tem que ter acessibilidade, flexibilidade, tá bom? Nas manobras tem que ser de maneira flexível, confiabilidade quanto à proteção e à operação e segurança dos equipamentos do pessoal que está envolvido nesse tipo de operação e manutenção. Então, olha que interessante, pessoal, a gente tem que trabalhar essas filosofias, que isso faz toda a diferença na hora de executar o trabalho. Resumindo, as funções da subestação é o quê? Manobrar, transformar, seccionar e distribuir. Então ela tem essas 4 funções, tanto manobrar quanto transformar, seccionar e distribuir. Temos que garantir durante uma manutenção ou um comissionamento. O que é o comissionamento? No momento que chega o material, tem que verificar se ele está adequado e fazer o diagnóstico e o gerenciamento para guardar esse material até o momento dele ser instalado. Então tudo isso deve ser verificado de maneira que ela permite a manobra, a transformação, o seccionamento e a distribuição pela subestação da energia elétrica de maneira confiável, flexível, tá bom? Outra coisa, né? Conceitos, isso aqui cai em concurso público. Se você ainda está iniciando, quer prestar um concurso, ou então já tem essa meta bem definida na sua mente, trabalha conceito vem em concurso. Uma única pode ter todas as funções ou até algumas delas, ou seja, a subestação, pessoal, ela não precisa necessariamente fazer as quatro funções, que é manobrar, transformar, seccionar e distribuir. Ela pode fazer só uma ou outra, ou então todas. Vai depender da sua função, da sua necessidade. Para todas as funções, sua operação deve garantir máxima segurança a todo o sistema. Não interessa se eu vou manobrar, seccionar, transmitir, distribuir, eu tenho que ter muita segurança. É um momento, é um local, pessoal, é uma área de grande risco. E neste momento que você faz ali as manobras e faz todos esses procedimentos, você deve garantir sempre a máxima segurança. Pessoal, não dá para vacilar dentro de uma subestação, tá? O pessoal entra de relógio, entra de... Cuidado com isso, não se pode vacilar. Não é porque tem aquela grade que você está protegido. Ali é uma área de... Eu tenho uma zona de controle de risco, mas em algum surto pode surgir um arco ali que não consiga ser contornado, ele vai procurar alguma coisa e pode achar a você. Então, cuidado. A parte defeituosa ou sob falta deve ser desligada imediatamente. Critérios. Se você está fazendo a manutenção ou se você vai fazer o diagnóstico e você encontra ali nesse diagnóstico uma parte que esteja defeituosa ou sob falta, desligue imediatamente. Você tem que sanar, cortar o mal pela raiz, porque aquilo pode gerar surtos ou ir prejudicando várias etapas ali do teu processo. O restabelecimento da energia elétrica deve ser o mais breve. Isso aqui é um dos pontos críticos, né? Por exemplo, durante uma manutenção, pessoal, você tem que programar a sua equipe, e aí ver a questão da equipe não é quantidade, sim qualidade da equipe, para que a sua manutenção de subestação, dependendo da quantidade de transformadores e cubículos, por exemplo, vamos pegar uma subestação brigada do padrão, né? Nós temos ali a entrada, a entrada, medição, proteção e entrada, medição, proteção e transformação. Essas são as cabines principais.
Se for desse jeito, somente com um transformador, você tem que programar essa manutenção para no máximo 4 horas. Ela não pode ser superior a 4 horas, porque senão isso vai trazer grandes problemas, né? Por quê? Porque o teu cliente ele vai precisar de um fornecimento imediato. E algumas vezes não para, a subestação é desligada, porém fica um gerador abastecendo a tua instalação do teu cliente durante esse período. Então tu tem diesel ali sendo consumido por hora, e isso é caro, tá, pessoal? Dependendo do motor, dependendo da potência que o gerador tem e a demanda que ele está sendo consumida, é muito caro. No momento que nós vamos fazer o nosso curso ali, na parte prática que eu vou mostrar, tem um gerador funcionando e na verdade é um gerador de alta potência, ele consome muito, então tem essa certa pressão do cliente, que além do custo com a tua manutenção, tem que garantir também o custo do gerador, tá? E em alguns casos nem gerador tem e você tem que levar seu próprio equipamento de geração de energia, ou leva um bloco autônomo, ou leva lanterna, ou então improvisa ali, como em alguns casos eu tive que fazer de improvisar no próprio carro, né? Compra lá aquelas luminárias 12 volts, né? O refletor 12 volts e coloca na bateria do carro e liga ali para iluminar, para se fazer algo. Então sempre vai trabalhar na subestação desligada. Então já é uma dica: trabalhe sempre com luz de emergência, tenha esse acervo de luz de emergência para você trabalhar. Não vá sem nada, tá? Senão você não vai conseguir fazer nada e você vai atrasar o serviço e vai mostrar pouco profissionalismo. Beleza? Uma dicasinha aí. Pessoal, foi o seguinte, vou começar a falar de subestação aqui, então eu vou encerrar a aula, deve ter dado 10 minutos, e a gente volta na próxima aula com mais 10 minutos. Vamos trabalhar 10 em 10, eu acho que fica bem tranquilo, fica legal de você assistir, não fica pesado o vídeo, senão é capaz de você dormir aí do outro lado. Beleza? Então até a próxima aula, espero que vocês tenham gostando, né, que eu estou dando o máximo de informação que eu tenho possível de maneira didática. Valeu, obrigado.